E aí galera, tudo bem? E aí galera, beleza? Para começar esse vídeo então, já se inscreve no canal, né? Já dá seu like aí, compartilha com seus amigos, compartilha com seu amigo que tem um chamado missionário, e é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Beleza, então pessoal, hoje a gente vai falar sobre chamado e a primeira coisa que a gente quer conversar com você é que o chamado ele aconteceu de uma forma natural e sobrenatural, nós podemos dizer assim. Primeira vez, ou primeiro aconteceu comigo, depois com a Camila, algo que confirmou em meu coração, ou confirmou no coração dela aquilo que Deus já tinha falado primeiro no meu coração. Isso aí, então Deus falou com os dois, né? Não foi só com o Daniel ou só comigo, mas Deus, ele falou conosco, né? Com os dois, e eu creio que não há confirmação maior quando ele fala com os dois. E daí quem sabe você pensa assim, mas Deus falou com vocês, de que forma? A primeira coisa foi o momento que nós entendemos que toda a nossa vida realmente ela tinha sido traçada e cuidada por Deus para que nós chegássemos nesse momento. Nós entendemos que o chamado nada mais é do que uma descoberta daquilo que Deus veio fazendo com o passar dos anos da nossa vida. E isso foi a maior surpresa da minha vida, e eu creio que da Camila também, porque muitas vezes a gente acha que vem um anjo do céu, vai dizer algo sobrenatural para você, falando, cara, você vai fazer isso, isso, isso ou aquilo. Mas na verdade, quando Deus falou conosco, foi simplesmente uma revelação daquilo que Ele veio fazendo ao longo dos anos da nossa vida. E nós entendemos que a nossa profissão, a faculdade que nós fizemos, a família que nós nascemos, a igreja onde nós servimos, tudo isso culminou para que a gente entendesse como o chamado de Deus em relação a missões e principalmente ao chamado transcultural na nossa vida. É isso aí. Então, eu acho que tu fala mais ou menos como Deus falou contigo, tipo, especificamente sobre a Espanha, né? Tipo, como foi assim, acordaram um dia e falaram, vamos para a Espanha ser missionário e deu? Não, foi o seguinte, primeiro resumindo a história, começou lá em 2014, eu e a Camila, a gente servia na igreja, mas a gente estava meio que como Jonas, tentando fugir assim de algumas coisas que estavam acontecendo ou ficar aleatório ao que estava acontecendo na nossa comunidade local. Mas a gente tinha uma tristeza no nosso coração, mesmo a gente servindo na igreja, pregando na igreja, eu sou pastor auxiliar já há 10 anos da minha igreja local aqui, a gente servia, mas alguma coisa parece que faltava no nosso coração. Então a gente como casal fez uma oração e a gente pediu que a gente queria viver aquilo que Deus tinha pra gente, e as coisas começaram a acontecer. Recebemos no final de 2014 uma visita de alguns amigos, um casal de missionários que são missionários que estão em outro país no caso, e a gente conversou e recebeu um convite para ir para esse país. E a gente, resumindo a história, a gente foi para esse país em 2015. Tu quer falar como? Ou acho que isso agora não é necessário? Não, a gente foi para a Ásia Central, né? Tivemos algumas experiências transculturais, fomos para a Ásia Central, fomos para a Colômbia, e cada viagem Deus se mostrava cada vez mais em relação ao nosso, né? Confirmando no nosso coração esse chamado transcultural, né? Porque daí você pensa assim, poxa vida, mas eu tenho um chamado missionário, mas o meu chamado missionário não é transcultural. Eu sou missionário? Claro que é. Todo mundo é missionário, né? Mas tem chamados específicos, transculturais, urbanos, e aí por aí vai. Até, por exemplo, hoje eu estava conversando, fugindo rapidinho do assunto, conversando com um amigo meu aqui, e ele é um empreendedor. E ele falou que a forma dele fazer missões que ele entendeu da parte de Deus é empreendendo e investindo o dinheiro dele em causas como essa, em missionários ou em causas sociais, etc. Então isso é um chamado missionário também, né? Também. E galera, mas voltando aqui ao tema, então 2017 2015 fomos para a Central, 2017 fomos para a Colômbia, e na Colômbia Deus aproximou alguns amigos da gente que também ajudaram muito a gente nesse processo. E em 2017 nós estávamos, depois que voltamos da Colômbia, estávamos num retiro de jovens em Curitiba, e Deus foi muito enfático. Ele falou comigo que em 2018, na hora de uma das ministrações de um missionário americano, Deus falou comigo, vocês 2018 eu quero levar vocês para outro país. Naquele momento eu disse, beleza, glória a Deus, acabou o momento da administração, eu falei com a Camila, beleza, a gente ficou naquela,
a gente voltou para casa e a gente estava trabalhando com o ID-Team, que é um curso de missões para adolescentes, e nós estávamos lendo sobre, a Camila estava lendo sobre, ela ia dar uma palestra sobre missões transculturais, né? Missões transculturais. E daí aconteceu que ela começou a pesquisar sobre a Europa. Ela viu a questão da realidade, ela começou a assistir alguns vídeos e ela ficou chocada com aquilo. Tipo, era uma realidade totalmente distante da gente. Então, quando eu cheguei em casa, ela me mostrou alguns vídeos e tal, falou, nossa, olha, a Europa realmente hoje ela tá num declínio espiritual, não existe mais igrejas, nada mais disso. Beleza, nós assistimos os vídeos, vimos vários países da Europa, inclusive a Espanha, e passou algum tempo, eu estava no momento de preparando uma mensagem de uma série que nós estávamos fazendo no Connect, que é o nosso culto de jovens aqui na cidade, e a série era sobre avivamento e eu estava lendo sobre alguns avivalistas e tudo mais para falar no culto da noite, e Deus, ele veio de uma forma na minha sala, de uma maneira sobrenatural mesmo. Por isso que eu falei no início que é natural e sobrenatural, porque Deus veio, a presença de Deus veio, ela preencheu toda a minha sala. Comecei a chorar e eu sabia que aquilo que estava acontecendo era a presença de Deus ali naquele lugar. E Deus falou novamente comigo que em 2018 nós iríamos sair do país. E Ele falou, e eu disse, mas Deus, beleza, o Senhor está falando, mas para onde o Senhor vai nos mandar em 2018? E Ele falou para a Espanha, para Espanha. Eu disse, nossa, que loucura, né? Beleza, passou mais tempo, falei de novo com a Camila sobre isso. E até então Deus não tinha falado nada para ela em relação a esse chamado específico para a Espanha. Até então eu não tinha nenhuma resposta, Deus não tinha me falado nada. E eu comecei a questionar, até mesmo por ser Europa, eu disse, porque para mim missões, da minha concepção naquele momento, a minha cabeça, a minha maturidade achava que missões era África, era Ásia, era países pobres, era país perseguido. E quando a gente começou a ver a realidade real da Europa, a gente viu um campo branco necessitando de trabalhadores. E então eu disse, Deus, me responde, porque eu preciso saber, a gente vai largar tudo, vai largar família, vai largar a igreja, tudo que a gente amigos, tudo que a gente já construiu para ir para a Europa, como assim? E nisso iria acontecer o Congresso Internacional de Missões em Sumaré, em São Paulo, da nossa igreja. E daí eu disse, então é agora, Deus, é agora, tem que me confirmar nesse congresso se é Espanha ou não é Espanha. Eu não posso ficar com essa dúvida ou só com o coração do Daniel. Não, o meu coração também quer estar em paz em relação à Espanha. E foi numa das ministrações que a gente teve no congresso, e a gente foi para frente, era uma ministração sobre chamado missionário, claro, uma conferência de missões, e a gente foi lá para frente e a gente estava ajoelhado, eu não conseguia orar, eu só apenas chorava, e eu dizia, Deus, eu não me conformo vir num congresso de missões e não receber essa confirmação. Então Deus, confirma do jeito que eu quero, confirma da maneira que eu quero, porque eu não quero achar que é coisa da minha cabeça, ou sei lá. Então Deus, me manda uma pessoa que não me conhece, uma pessoa que não sabe da minha vida, que não sabe do que a gente está vivendo, que venha e me confirme se é Espanha ou não é. E nisso, quando a gente levantou do lugar onde a gente estava, veio uma missionária e nos disse, Deus já enviou vocês para a Espanha. E aquela missionária era da Espanha. Então, assim, uma pessoa que não nos conhecia, Deus confirmou exatamente da maneira que eu pedi. Eu disse, Deus, eu quero ouvir, eu quero ouvir mesmo essa resposta. Então, ali a gente teve nossas duas respostas. Deus falou com o Daniel no devocional, Deus confirmou para mim no Congresso Internacional de Missões, e a partir dali as coisas começaram a andar de maneira sobrenaturalmente também. E tipo, uma das coisas que quem sabe você possa pensar, mas foi duas coisas que mudou muito a nossa forma de pensar também, foi a forma que Deus falou conosco. Deus, ele só falou conosco porque nós viemos caminhando num relacionamento com Deus. Até agora, final de semana, nós estávamos num congresso e uma pessoa perguntou pra gente como a gente sabe qual é o nosso chamado. E eu disse que o chamado de todo cristão é conhecer Jesus. Eu acho que a base de tudo, se você conhece Jesus, você tem um relacionamento com Ele, automaticamente você vai descobrir
com o seu relacionamento, o que Ele quer que você faça. Então isso foi muito interessante também. Foi uma das coisas que mexeu muito com a gente, porque exatamente como a gente pediu nas nossas orações, Deus foi confirmando. E depois que aconteceu isso com a Camila, a gente falou assim, olha, Deus, beleza, o Senhor falou comigo, falou com a Camila, nós temos certeza que é algo do Senhor nas nossas vidas. Então a partir de hoje que as coisas... que a partir de hoje as coisas andem conforme o Senhor quer que as coisas andem, tipo, que as coisas deem certo. Então, se for pra gente ir em 2018, cara, e as coisas não andaram, elas voaram, né, amor? Elas voaram, tipo assim, em questão de agosto, setembro, outubro, 4 meses, nós não tínhamos esse dinheiro. Nós levantamos o dinheiro com as nossas camisetas. Se você não conhece ainda as nossas camisetas, segue nós lá no Instagram. Nós dois oficial. Lá tem toda a coleção. É a maneira que a gente junta fundos, né, recursos para ir em viagens missionárias. Então todas as viagens missionárias que fomos através das camisetas. Então no final daí de 2017 a gente conseguiu esses recursos e início de 2018, em janeiro, a gente foi pra lá. Então a confirmação foi em agosto. Em janeiro nós estávamos na Espanha. Hoje nós estamos em dia 12 de setembro e nós estamos encaminhando o nosso visto para ir embora. Então, assim, em um ano, Deus mudou totalmente a nossa vida. Foi a partir da palavra de maio, né, que Deus disse assim, ó, 2018 vocês vão para a Espanha. A gente já foi, voltou, reuniu toda a papelada, a documentação, projeto. A gente apresentou o projeto para a nossa igreja, para a SGM, que é a Secretaria Geral de Missões, que cuida é um departamento que cuida de missionários, que envia missionários pro campo. A gente apresentou, passou pelas entrevistas e tal. Cara, e hoje, em um ano, a gente tá indo pra Espanha. Então, por isso que eu digo, foi natural o processo da descoberta do chamado e foi sobrenatural também a questão de como Deus fez tudo, né, amor? Como Deus fez tudo. Então é natural e sobrenatural, e a base de tudo é a questão do relacionamento com Deus, galera. E uma coisa que a gente fala pra toda a galera é, tipo assim, você quer descobrir o teu chamado, sirva a Deus, se relacione com Ele, trabalhe na sua igreja local, invista tempo com Deus, invista tempo com as pessoas, porque o resto, as coisas vão acontecendo, é um processo, a nossa vida, o nosso chamado, a descoberta do que Deus tem pra gente, é um processo. Então viva o processo, abraça os processos de Deus. Vai ter momentos assim que você vai estar mal, você vai estar triste, vai passar um momento dentro da sua igreja local que você vai dizer, pá, mas eu não sei o que eu tô fazendo aqui, tô sem perdido, ânimo nenhum, tô sem referência, minha igreja não dá, tá muito difícil. Porque normalmente a gente acaba olhando para os defeitos das denominações. Cada igreja tem o seu problema, cara. Onde tem pessoas a gente vai ter dificuldades, vai ter problemas. Não olhe para isso, não olhe para os problemas, não olhe para Não esqueça das promessas, né? Persevere nas promessas. Verdade. Porque a gente tem visto... e é muito triste, sabe? Às vezes a gente passa, vê pessoas em um ano, 2 em 2 anos, vê as pessoas, nossa, faz 5, 6 anos que eu não vejo você, daí tu vai conversar com essa pessoa, ela tá esperando a promessa que Deus deu há sei lá quantos anos atrás, não correu para aquilo que Deus tinha pra vida dela. O que é não correr? Não ir de encontro ao que ele tem, porque ele só vai fazer o sobrenatural. E o natural, o possível, é nós que temos que fazer. Então, assim, corra, vá de encontro a missões, sabe? Se Deus tem um chamado missionário pra tua vida, vá de encontro a missões, vá em viagens de curto prazo, vá em treinamentos, vá em impactos, sabe? Procure buscar essas coisas, porque Deus, ele não vai... Tipo assim, ele não vai esperar a gente estar pronto, mas a nossa disponibilidade em estar buscando o que ele quer, aí ele vai começar a se mostrar. Uma das coisas, cara, tipo assim, ó, Deus só vai usar pessoas, Deus, independente se seu chamado, você diz assim, o meu chamado é chamado missionário, ou sei lá, cara, você vai servir a Deus de alguma forma, e o final de tudo que você fizer é missões, tudo que você fizer, meu chamado é ser ministro de louvor, cara, o final disso é missões.
sabe? Ah, o meu chamado é ser pastor. Cara, o final disso é missões. O final... Meu chamado é ser design de moda, né? Como é isso que eu estudei. O fim disso é missões. O Daniel, música. O final disso é missões. Enfermeiro, o final disso é missões. Sei lá, padeiro, o final disso é missões, claro, sabe? se você estiver disponível para Deus usar aquilo que você tem para Porque ele fazer. Porque tem bastante gente também que a gente vê que, tipo, a gente é o improvável mesmo, sabe? Porque tem pessoas que têm um gabarito extremo, assim, tem diplomas, tem cursos, tem, meu Deus, mas não tem o coração disponível. E a pessoa tá lá, parada no tempo, parou na promessa, não perseverou. Cara, infelizmente todas as tuas faculdades, tudo que você sabe, se você não dispor isso para Deus, cara, vai ser em vão tudo que você fez, o que você estudou. Você diz, conhecimento nunca é o bastante. Não, claro, cara, conhecimento é legal, mas conhecimento por conhecimento, sem disponibilizar e tudo isso que Deus te proporcionou para Ele, cara, não adianta. Então, meu amigo, independente, sabe? Aí nos últimos tempos a gente tem visto uma coisa muito engraçada. Deus usando pessoas como a gente. A gente realmente, cara, a gente tá fazendo vídeo pra que vocês entendam, cara, possibilidades, eu não via possibilidades em mim. A Camila não via possibilidades nela, mas Deus viu algo que nós não vimos. E nós apresentamos tudo que nós tínhamos para o Senhor. E hoje nós estamos cumprindo ou indo cumprir aquilo que Ele falou aos nossos corações. É isso aí. Esse vídeo já ficou longo demais, já tem aí 16 minutos de vídeo. Esse vídeo é para encorajar você, né? Se você tem um chamado missionário, seja ele qual for, comenta aqui embaixo, compartilha conosco e vamos ficar mais perto. O YouTube vai ser a nossa ferramenta para nos aproximarmos quando nós estivermos no campo e agora pré-campo, né? Então, assim, comente aí embaixo, compartilhe conosco, né, o que Deus tem feito e vamos terminar por aqui. Então, esse é o vídeo do chamado. Então, se você tem um chamado... O chamado. Então tá, pessoal, é isso. Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal. A gente já falou, né, tudo isso. Compartilhe lá com os amigos, lá na igreja. Para aquele teu amigo que tem um chamado missionário, né? Seja ele em qual área for. E a gente está disponível para você, se você quiser entrar em contato com a gente, chama aí embaixo, conversa aí embaixo. Segue a gente no Instagram, né? Camila_Rieter. Daniel_Alves de Oliveira. E o Nós Dois Oficial. Segue nós lá que nós vamos estar mostrando também coisas, né, do nosso dia a dia. Isso aí. Né? Valeu. Tá? Tchau, Deus pessoal. abençoe. Valeu.